Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Toda a honra, toda a glória, toda a glória. Também só na madeira que a igreja comprou nosso coração, é? Amém. Glória a Deus. Irmãos, até eu também estou nessa atividade aqui também há pouco ruim. Mas como o pastor disse, né? Durante o tempo, uma hora está quente, outra hora está frio. Vai acabando com a garganta da gente. Mas, né? Por minha Deus, nós estamos aqui reunidos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar abrindo, por gentileza, livro de Ageu, capítulo 2, mediante a campanha dessa noite, em reverência à campanha do caso. Agradeço a Deus por mais misericórdia e ao nosso pastor Carlos Almeida por mais duas conferências. A companhia dele, né? As esposas dele, né? Amém. Deus que o Senhor abençoe. E os demais irmãos também, depois que vieram aqui cultuar nessa noite. Ageu capítulo 2, versículo 8. Por gentileza. O pastor disse que estamos em outras pessoas, como houve algumas festas, né, ali. Mas como o próprio Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio. Quem não pode faltar é a presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar isso também? Estarei no versículo 8, em seguida para essa igreja, continuamos no versículo 8, por gentileza. Sob o título, A Glória do Segundo Tempo. Deus que abre todas as portas. Ageu 2, versículo 8, versículo 9. O tema, o Deus que abre todas as portas. Vamos estar repetindo esse tema no texto, por gentileza? O Deus que abre todas as portas. 1, 2, 3. O Deus que abre todas as portas. Obrigado. Ageu 2, versículo 8, saindo no versículo 8, a igreja deu o 9, por gentileza. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Nova igreja. Amém. Agora depois está levando. É assim diz o versículo 9. Agora. Amém. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não é diferente. Amém. Vou deixar uma passação para a gente poder dizendo ao Senhor, tentar passar uma introdução, né? Temos glória a Deus. Nós passamos tempo, mais vezes nós tentaremos não abusar da hora, não tentaremos, né? Assim diz, né? Essa grande escritura, mediante esta palavra, mediante essa campanha, o Deus que abre todas as portas, segundo, né, a nossa fé. O profeta Ageu traz uma mensagem aos príncipes, ao príncipe, ao sacerdote de Judá. Este, sendo este o servo Zorobabel, filho de Sealtiel, se não para a memória, e Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, aonde ele traz a mensagem para eles e para todo o povo de Judá, o povo de Israel, a dizer que aquele povo, após ter vindo a construção do templo do rei Salomão, é assim, pela leitura, não está tão claro assim, mas pela leitura nos traz entendimento, segundo alguns estudiosos, historiadores, alguns estudos relatam que neste período em que o profeta Ageu traz a mensagem para Zorobabel e
para Josué é um período em que agora o templo que o rei Salomão em outrora havia construído está atualmente destruído. Assim nos vai entender pela leitura e segundo tais estudos também. E o profeta Ageu vem trazendo uma mensagem ao povo de Judá, a Zorobabel, a Josué e ao povo israelita, povo de Judá, a dizer: vocês semeiam, porém não colhem aquilo que semeiam. Vocês comem e não ficam fartos daquilo que comem. Vocês bebem água, mas não saciam desta água. Vocês se vestem, porém não se aquecem. Pois eu, o próprio Senhor, cerrei os céus para que não venha cair a chuva, não venha frutificar, não venha produzir, não venha crescer os mantimentos na mesa de vocês e nas plantações de vocês. Por quê? Porque vocês deixaram de dar prioridade às minhas coisas, no caso as coisas de Deus, para dar prioridade a outras coisas. Não está escrito, mas vamos conjecturar. Talvez o povo de Judá estava dando prioridade neste tempo atual do profeta Ageu, que deram prioridade talvez à sua esposa no lugar de Jesus, às coisas de Deus. Deram prioridade aos seus filhos na frente das coisas de Deus. Deram prioridade ao trabalho, às coisas terrenas na frente das coisas de Deus. Aí o Senhor, o Pai Celestial, no primeiro capítulo deste Ageu, livro de Ageu, capítulo 1, vem nos relatar que Deus dá uma promessa mediante aquilo que eles deveriam fazer, mediante a atitude de Zorobabel, Josué e o povo de Judá. E assim foi uma promessa: de acordo com que vocês tomarem atitude, voltarem, vamos dizer em outras palavras, voltarem ao primeiro amor, voltarem às primeiras obras, aí sim eu vou fazer com que vocês venham semear e venham recolher, aquilo que vocês semearam, que vocês venham se aquecer daquilo que vocês se vestem, que vocês venham se saciar daquilo que vocês bebem, que vocês venham se fartar daquilo que vocês comem. E ele prossegue dizendo no capítulo 2: mediante ao que vocês fizerem, conforme ele disse para o profeta Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, versículo 7, 9, repetidamente, se for para a memória, ele disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você está diante do povo israelita. Esforça-te e tende muito bom ânimo. E as mesmas palavras que o Pai Celestial disse para Josué lá atrás de Josué, ele repete para Zorobabel, para Josué e para o povo de Judá, a dizer: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforça-te, povo de Judá, povo judeu, povo israelita, que através do esforço de vocês fazendo a parte de vocês, eu, o Senhor, irei fazer a minha parte. Mas antes, vocês primeiro fazem a parte de vocês, para seguidamente eu fazer a minha parte. Aí foi prosseguindo. Lembra do templo que agora atualmente está destruído? O templo que o meu servo, o rei Salomão, antepassado, havia construído. Através de você, Zorobabel, através de você, Josué, e através de vocês, povo de Judá, eu irei ajudar. Vocês fazem a parte de vocês, irei fazer a minha parte na reconstrução de um outro templo. Aí diz nesse versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos
e assim trouxe a sua glória, sendo maior do que a videira desta última casa. Saindo dessa introdução, entrando na ministração de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo do Senhor sem tomar muito tempo, mediante aquilo que o Espírito Santo nos vai entender nesta mensagem, voltando um pouquinho, como já foi dito na introdução, que o Senhor trouxe um despertar para o povo de Judá, porque o povo, como já dito, estava dando prioridade às coisas terrenas desta terra, na frente de Jesus, na frente das coisas de Deus. E Deus foi despertando, dizendo: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. É o Senhor dizendo: ei, quantas pessoas se encontram nesse estado, que colocam outras coisas terrenas como prioridade na sua vida, e Jesus vai ficando de segunda opção, as coisas de Deus vai ficando de lado. Pode ser familiar, pode ser amizade, pode ser uma tecnologia, qualquer coisa, objeto terreno, nada pode substituir a prioridade que a qual deve ser e deve ter em nossas vidas, principal, segundo a cristologia, Jesus Cristo. A Bíblia é escrita de Gênesis e Apocalipse, mas um autor, um personagem principal precisa continuar sendo o Senhor Jesus Cristo. Em nossas vidas tem altos e baixos, tem um momento de alegria, um momento de tristeza, conforme diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, momento que estamos sorrindo, momento que estamos chorando, mas Jesus precisa permanecer sendo a nossa prioridade em nossas vidas. Na frente de tudo, de todas as coisas, Jesus precisa ser a prioridade. Vivemos no meio de uma nova geração em que a quantos põe dinheiro, põe carro, põe moto, põe casa, põe amizade, põe família como prioridade na sua vida, sendo que quem morreu por cada um de nós na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus Cristo, e quem permanece nos dando livramento, nos guardando, nos protegendo em segurança, ainda é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Ele precisa ser a nossa prioridade. Mesmo que estamos repetindo para se despertar mesmo, Ele precisa ser a nossa prioridade na frente de todas as coisas. Aleluia, meu Deus. Até isso vai ser cobrado naquele grande dia. Por quê? A falta de amor. Ah não, mas eu ando na doutrina, eu ando convertido até os pés, eu só ando de calça. Ah, eu não ando emperiquitado com pinturas nem nada de enfeite, não. Amém? Eu não volto nenhum culto, não volto nenhum culto de ensino, nenhuma escola dominical. Mas se não tiver amor, todas as obras que fazemos aqui na terra será perda de tempo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me valeria. Ainda que eu apresentasse o meu corpo em sacrifício vivo como tocha humana, se não tiver amor, de nada me valeria, ou de nada me valerá. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, a metade ou todo, para os pobres, para os necessitados, se não tiver amor no meu coração, de nada me valerá.
ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Em outras palavras, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Independentemente do ministério que Deus confiou na tua mão, nas minhas mãos, faça com amor. Vai pregar a palavra, amém? Prega, Deus abençoe, mas pregue com amor. Vai louvar o Senhor, louve, mas não louve para dizer que você louva mais do que a irmã A, do que a irmã B. Não louve com amor. Vai fazer a obra do Senhor, amém? Faça a obra do Senhor, mas não vai fazer a obra do Senhor depois de dizer: eu sou o melhor, eu faço a obra de Deus direitinho, ninguém faz melhor do que eu, não. Faça a obra do Senhor com amor. Aleluia, glória a Deus. Porque a igreja não é lugar de competição, não, irmão. Aqui não é lugar de competição para dizer quem louva mais, quem louva menos, quem prega mais, quem prega menos, quem ganha mais almas, quem ganha menos alma, não. Aqui nós estamos diante dos santos olhos de Jesus Cristo, no mesmo propósito, na mesma convicção, na mesma ligação, na mesma adoração. Glória a Deus. Jesus olha para cada um de nós com o mesmo olhar de amor. Ele não diz: ele ganhou 2 almas, ele ganhou 5, eu amo mais ele do que aquele, não. Nós temos o mesmo valor diante dos santos olhos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Senhor prossegue despertando a Zorobabel, a Josué e ao povo de Judá por intermédio do profeta Ageu, a dizer: manda eles voltarem ao primeiro amor, para que eu, o Senhor, venha abençoar novamente. Porque será que eles não percebem que a minha bênção não está mais caindo sobre eles? Pois olha a situação do povo de Judá. Pela falta de amor no coração deles, por eles priorizarem as coisas terrenas na frente da minha obra, das minhas coisas, dos meus utensílios. Glória a Deus. Porque eles lutam para dar certo somente dar errado. A porta que eles batem para abrir permanece fechada. Eles semeiam, 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 mas não colhem nada. Eles comem, mas não se fartam. Eles bebem, mas não se saciam. Eles se acobertam, se vestem, mas eles não se aquecem. Será que eles não perceberam que estão passando pelas minhas mãos, pelo meu tratar, pela minha consequência? Aí, como sempre costumamos dizer, que só olham um lado de Deus. Ah, Deus é amor, Deus abençoa, Deus dá livramento, Deus cura de qualquer tipo de enfermidade, doença ou dor, amém? Nosso Deus é poderoso para curar câncer, AIDS, HIV, lepra, qualquer outro tipo de doença, independentemente de qual doença seja, Ele tem o poder para curar. Ele tem o poder sim para abrir portas onde não tem portas. Ele tem o poder para ressuscitar o morto, conforme a vontade dele. Mas precisamos conhecer os 2 lados de Deus, que é como disse em 1ª Epístola de João, capítulo 2, se não vai a memória, versículo adiante, 16, 17, se não vai a memória. Glória a Deus. Que em uma palavra dentro do versículo diz que Deus é caridade. Ou seja, como já virou um ditado cristão, Deus é amor. Mas esquece de 1 Coríntios, não vai memória, ou vamos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. E Deus é fogo consumidor. É conhecermos os 2 lados de Deus. Porque Deus não tem somente uma versão: ah, Deus é ruim. Não, Deus não é ruim, Deus é justo, é diferente. Deus abençoa, conhecemos agora, como já sabemos, só atualizando, conhecemos ou ouvimos agora as 2 versões de Deus. Deus abençoa,
mesmo Deus que abençoa, Ele amaldiçoa também. Deus abre porta onde não tem porta, mas o mesmo Deus que abre porta onde não tem porta, Ele cerra, Ele fecha as portas também. Deus cura qualquer tipo de enfermidade, doença ou dor, mas o mesmo Deus que cura enfermidade, doença ou dor, Ele também dá enfermidade, Ele dá doença, Ele dá dor. O mesmo Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que tem o mesmo poder para matar também. O mesmo Deus que é Deus de amor também é um Deus fogo consumidor. Glória a Deus. Ele também cobra por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Aí ele traz a promessa: se o meu povo voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, eu, o Senhor, vou fazer estremecer os céus e a terra. Vou abençoar na plantação deles. O que eles lutavam para dar certo não estava dando certo, vai passar a dar certo, dependendo deles. A porta que está fechada, eles estão há muito tempo batendo, conforme a atitude deles. Zorobabel, Josué e o povo de Judá, eu irei escancarar as portas para eles, mas porém depende deles. Aí, mediante a atitude deles, irão reconhecer que eu sou o dono da prata, que eu sou o dono do ouro, e nesta reconstrução deste templo eu irei derramar minha glória, pois a glória da última casa, desta última casa, será maior do que a primeira. O Deus que abre todas as portas. Mas não é simplesmente crer, depositar a fé em Deus. Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Mas em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, perdão. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, vem trazer a conclusão: a fé sem a obra é morta. Não é simplesmente depositar fé, dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu confio. Não é somente usar a fé, mas é usar as obras também, para que assim a glória dessa última casa venha ser maior do que a primeira, e que Deus venha abrir todas as portas. Como já dito, Deus faz a parte dele, mas nós também fazemos a nossa. Vamos sempre citamos Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Deus está sendo bem breve nessa parte. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Traduzindo, cearei com ele, nas palavras de Jesus, ou seja, Jesus irá cear para nós. Aí depois ele ceará comigo, ou seja, seguidamente Jesus irá cear para nós. Nós vamos entender? Primeiramente nós vamos cear para Jesus. Nós, primeiro nós. Aí depois Jesus vai cear para nós. Primeiramente nós ceamos para ele, para seguidamente ele cear para nós. Mateus capítulo 16, versículo 18, se não vai na memória. Quando Jesus Cristo fala para Simão Barjomas, filho de Simão Barjomas, não irei chamar-se mais de Simão Barjomas, mas chamarás de Pedro, que é qual significa pedra. Sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí seguidamente ele prosseguiu dizendo: tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Percebe-se, podemos analisar e perceber que primeiramente liga na terra, para depois ligar nos céus. Primeiramente desliga na terra, para depois desligar nos céus. E Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, que a qual ainda não sabes. Ou seja, primeiramente nós clamamos. Nós aqui na terra clamamos para depois ele responder.
com coisas grandes e firmes que agora não sabemos. Ou seja, tem um tal ditado de filósofo antigo que primeiro vem a ação para depois vir a reação. É o Senhor dizendo mediante as citações de Apocalipse 3:20: primeiramente nós ceamos para o Senhor Jesus, para depois seguidamente Jesus Cristo cear para nós. Primeiramente nós ligamos aqui na terra para depois ser ligado nos céus. Primeiramente nós ligamos na terra para depois ser ligado nos céus. Primeiramente aqui na terra nós clamamos ao Senhor para depois Ele nos dar nos céus responder com coisas grandes e firmes que agora nós não sabemos. Primeiramente nós fazemos a ação aqui na terra para depois vir a reação dos altos dos céus. Primeiramente Espírito Santo de Deus. Primeiramente nós mandamos glória da terra para os céus, para depois o Senhor derramar glória dos céus para nós aqui da terra. Primeiramente nós fazemos a nossa parte para depois Deus fazer a parte dele. Mas não, vivemos no meio de uma nova geração em que agora quantos querem que a glória da última casa venha ser maior do que a primeira, mas não quer apertar o cinto, mas não quer sair do comodismo, mas não quer fazer a obra do Senhor, mas não quer ter compromisso com a palavra, um compromisso com a obra de Deus. Como já diz o ditado, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção, querem o venha a nós, mas não quer o vosso reino, como já tem esse ditado também. Já quer tudo de mão beijada, Senhor, faz isto. Na oração só sabe pedir, Senhor, faz isto, Senhor, faz aquilo, Senhor, responde a minha oração. Mas não fazem conforme o profeta Isaías no capítulo 6, livro de Isaías, capítulo 6, versículo adiante, só vai levar o versículo 8. Somente pede, Senhor, faz, acontece e opera. Mas não faz como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é somente pedir, irmão. Não é somente clamar, não é somente interceder, mas é também se disponibilizar. Senhor, eis-me aqui para pregar a tua palavra, eis-me aqui para louvar o teu santo nome, eis-me aqui para fazer a tua obra, eis-me aqui para ganhar almas para o teu reino, eis-me aqui para fazer primeiramente a tua vontade. É se disponibilizar também para seguidamente Ele vir com a glória desta última casa, sendo esta glória desta última casa maior do que a primeira. Pois no versículo 8, Ele é a prata, Ele é o ouro, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da prata, do ouro, do bronze, da riqueza, da prosperidade. Ele é o Todo-Poderoso Deus, Deus Shaddai, que apenas em palavras Ele construiu, operou e criou esta terra e tudo que é na terra. Ele não movimentou suas mãos ao criar esse planeta Terra e o universo e outros planetas também. Ele apenas disse como gado, sem tocar as mãos: haja isso, haja aquilo. Ele foi dizendo, ao criar a terra, que era escura e sem forma, Ele disse que haja luz, e conforme a palavra de Deus, houve-se luz. Ali havendo a água e a terra, Ele foi dizendo que haja mares e rios, e assim houve mares e rios, e mediante a terra, Ele disse agora que haja a separação do mar com a terra, e conforme a palavra de Deus, houve
perdão. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode quebrar as correntes. Ele pode fazer estremecer a terra. Ele pode abrir porta onde não tem porta. Ele pode trazer a existência daquilo que nunca existiu. Ele pode operar maravilhas e prodígios. Ele pode fazer o sobrenatural além da física humana. Ele pode fazer o impossível para mim e para você. Mas de repente não depende de mim, depende de você, depende da nossa atitude também. Aí, mediante ao povo de Judá, Zorobabel, Josué e o povo de Judá fazendo a parte deles, o Senhor abençoou aquele último tempo. Desceu com a sua glória, fez estremecer a terra e destruiu os inimigos de Judá. E assim elevou a honra de Zorobabel. Ele cumpriu com a palavra dele, que se caso eles fizessem parte deles, o Pai Celestial iria fazer a parte dele também. De igual forma, cada um de nós, mediante aquilo que nós fazemos, fazendo a nossa parte, o Pai Celestial faz a parte dele também.